Meus amigos, meus irmãos, aqui estamos mais uma vez para o nosso encontro semanal, que nós chamamos de Encontro da Família com Jesus. Aqui em Natal, Rio Grande do Norte, Grupo Espírita Garimpeiros da Luz. E é sempre uma alegria renovada aqui estarmos, porque são momentos breves, mas tão importantes. A gente para ler o Evangelho, para fazer reflexões, a fim de termos condições de levar esses ensinamentos para a nossa vida, para a nossa vivência. Então, não esqueçamos o recipiente com a água, que será fluidificada durante a nossa reunião pelos guias espirituais. Temos recebido assim alguns questionamentos, e isso é muito importante, é muito prazeroso, porque nós assim entendemos que há pessoas interessadas, há pessoas que estão levando a sério o Evangelho do Cristo. Estudar, ler, refletir, porque só assim nós vamos ter condições de vivenciá-los. Porque a gente sabe que há o Evangelho, que existe o Evangelho de Jesus. Às vezes a gente até sabe de alguns ensinamentos, mas não entende como levá-lo para a nossa vivência. O que significa determinado ensinamento para os dias de hoje. Então, esse Evangelho que o Grupo Espírita Garimpeiros da Luz realiza é exatamente como motivação para que todos nós tenhamos a preocupação de estudar os ensinamentos do Cristo. Nós podemos ter conhecimento de outras áreas, mas o Evangelho é vida. O Evangelho é transformação, é libertação. E hoje nós queremos ressaltar, nós estamos no mês de setembro, e é o mês de Alta de Souza, dia 12, terça-feira próxima, é o aniversário de Alta de Souza, a mentora espiritual do nosso grupo. Essa norte rio-grandense que nos deixou uma só obra, o livro O Horto, de uma beleza singular. Poesias, poemas encantadores, mas que foi do mundo espiritual que ela se tornou mais conhecida, pelo seu trabalho incessante de amparo aos espíritos necessitados, aos espíritos desequilibrados, que no mundo espiritual passam pelo sofrimento. E é Alta de Souza, a nossa mentora, que foi chamada de cotovia, porque pelo canto, da singeleza de seus poemas. Não me lembro se foi Olavo Bilac que a chamou assim. E ela está sempre distribuindo, flores nas reuniões. Ela que amava a natureza, que tinha toda uma preferência pelo jasmim, que era a flor preferida dela. Então, as nossas vibrações de carinho, de amor, de agradecimento a esse grande espírito, a essa grande mulher. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa leitura preparatória. É a mensagem 34 do Pão Nosso, o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Lugar deserto. E ele lhes disse: vinde a vós aqui, à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 31.
A exortação de Jesus aos companheiros reveste de singular importância para os discípulos do Evangelho em todos os tempos. Indispensável se torna aprender o caminho do lugar à parte, em que o Mestre aguarda os aprendizes para o repouso construtivo em seu amor. No precioso símbolo, temos o santuário íntimo do coração sequioso de luz divina. De modo algum, se referiu o Senhor tão somente à soledade dos sítios que favorecem a meditação, onde sempre encontramos sugestões vivas da natureza humana. Reportava-se a câmara silenciosa situada dentro de nós mesmos. Além disso, não podemos esquecer que o espírito sedento de união divina, desde o momento em que se imerge nas correntes do idealismo superior, passa a sentir-se desajustado em profundo isolamento no mundo, embora servindo diariamente com sorte os indefectíveis desígnios do alto. No templo secreto da alma, o Cristo espera por nós, a fim de revigorar-nos as forças exaustas. Os homens iniciaram a procura do lugar deserto, recolhendo-se aos mosteiros ou às paisagens agrestes. Todavia o ensinamento do Salvador não se fixa no mundo externo. Prepara-te para servir ao reino divino na cidade ou no campo, em qualquer estação, e não procures descanso impensadamente, convicto de que, muitas vezes, a imobilidade do corpo é tortura da alma. Antes de tudo, busca descobrir em ti mesmo o lugar à parte onde repousarás em companhia do Mestre. Ou seja, a necessidade do recolhimento espiritual para reflexões, para meditações. Mas ele aqui diz que não se trata desse silêncio, buscar apenas o silêncio de um ambiente, mas, sobretudo, silenciar intimamente para essa meditação, para esse refazer. E assim podemos nos restabelecer, renovar as nossas forças para prosseguirmos na jornada. Vamos agora, meus irmãos, fazer a nossa prece inicial, elevar nossas mentes, nossos corações ao alto. Jesus, Mestre e Senhor de nossas vidas, aqui nos encontramos para mais um dia de estudo, desejosos de compreender, de aprender os vossos ensinamentos, pedindo a vossa autorização para que os guias espirituais se aproximem e nos ajudem nesse estudo, nas reflexões, no entendimento da vossa mensagem de luz. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus irmãos, dando continuidade ao nosso estudo, ao estudo que está levando como referência o Sermão da Montanha, nós temos hoje o versículo 6 o capítulo 6, versículos de 5 a 8, conforme o registro de Mateus. Então, o que é que nos diz o texto? Quando orardes, não deveis ser como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar,
Entrai em vosso aposento e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E ele que vê o que se passa em secreto, vos dará a paga. E orando, não faleis muito como os gentios, pois cuido que pelo muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que é necessário antes que vos peçais. Mais uma vez, Jesus fala sobre a ostentação. Dessa vez, a ostentação por ocasião das orações. As orações que devemos, logicamente, fazer, mas que devemos ter todo cuidado para que as nossas palavras não se tornem palavras jogadas ao vento, se tornem hipocrisia. Porque os fariseus, eles tinham horas certas para orarem. E quando chegava aquela hora, onde eles estivessem, nos templos ou na via pública, eles oravam e oravam em voz alta, quase gritando, para serem ouvidos, para que chamar atenção, para que as pessoas olhassem e vissem a piedade neles, vissem a santidade neles. Mas, na verdade, o que eles tinham em abundância era muito orgulho, era muita vaidade. E Jesus coloca, né, que aqueles que assim agem com ostentação, com hipocrisia, esta prática por si só já é a recompensa deles, porque é o objetivo que eles querem, então eles já têm esses objetivos atendidos, que é o reconhecimento público. Mas Jesus ensina que devemos orar em secreto, silenciosamente, para ser ouvida por Deus, pelo Pai, porque ela precisa estar revestida de fervor e de sinceridade. Só palavras não bastam. Tem que ter uma condição de alma especial. Jesus mesmo, muitas vezes, buscou lugares distantes, tranquilos, para fazer suas meditações, para fazer suas reflexões, para orar ao Pai. Mas isso não quer dizer que as preces feitas em templos não tenham validade. Claro que tem, desde que as pessoas que ali estejam, elas estejam envolvidas em um mesmo objetivo, estejam congregadas em uma mesma vibração, para que essa oração tenha o teor, o fervor necessário. Preciso que as pessoas se associem de coração. Jesus orou com seus discípulos, com mais pessoas. O que diferencia é exatamente a condição vibratória, a postura mental, o sentimento, o pensamento que emanam de quem está orando. Mas essas preces feitas maquinalmente, decoradas, a pessoa está falando e o pensamento está longe, não tem validade. Ou tem pouca validade. A gente vê, às vezes, na casa espírita, pessoas que estão só de corpo presente. Ficam no celular, ficam com o olhar distante, querem só a hora de tomar o passe, porque querem retornar para casa. Enfim, há posicionamentos dessa forma. E quando não alcançam uma melhora da sua condição, vão procurar outra casa. E assim ficam fazendo uma verdadeira peregrinação, porque continuam com a mesma postura. Vai para a casa espírita, que é um momento de recolhimento, é um momento de ouvir uma instrução, de sintonizar com a espiritualidade na hora do passe, e perdem essa oportunidade de serem beneficiadas.
o passe, inclusive na hora que está tomando o passe, tem que ter todo o fervor, toda uma concentração. Porque senão a energia que está sendo transmitida se espalha. É como você derramar água num pires a uma certa distância. Pouco fica no pires, o restante vai se espalhar. É assim que acontece com esse nosso posicionamento das orações não sentidas, sem fervor, sem, vamos assim dizer, sem um coração voltado realmente para aquele momento de bênçãos. E alguns até questionam se a prece tem eficácia. E por quê? Se Deus conhece a todos nós, sabe das nossas dores, dos nossos sofrimentos, não precisa estar orando, não precisa estar pedindo. Pelo contrário, a oração é um tipo de adoração a Deus. Está inclusive prevista na lei moral da adoração. Está lá no Livro dos Espíritos. Orar. Você vai orar, você vai humildemente se apresentar a Deus. Nós vamos mostrar a nossa fragilidade, a nossa pequenez, a nossa invigilância, a nossa incapacidade de enfrentamento e pedir a misericórdia, a compaixão do Pai. Agora é o seguinte, Deus, para ele vai ter muito mais significação o apelo inarticulado de uma alma aflita, de um coração tocado pelo remorso, do que aquelas preces longas, requintadas com palavras difíceis. Porque o que vale não é o formalismo ou você está atendendo a hábitos convencionais. É necessário, fundamental, o sentimento, a vibração. Você conversar com Deus pensando, sentindo aquilo que você está falando. Então, as orações, elas não possuem, por exemplo, o mérito de eliminar da nossa vida as situações provacionais e expiatórias. Porque às vezes a gente ora querendo que Deus tire da nossa vida o sofrimento. Mas acontece que, como espíritos que somos, espíritos imortais, nós reencarnamos com uma programação reencarnatória a ser cumprida, onde ali estão as dificuldades, as provações. Uns têm situações provacionais, porque são essas situações de conflito, de dificuldades, que vão nos fortalecer, que vão nos levar a corrigir os erros do passado e vão, assim, nos conduzir a um caminhar positivo nessa escalada evolutiva na qual nós nos encontramos. Então, tem o detalhe também que não se pode querer esse tipo de efeito da oração, de tirar os tormentos da nossa vida, as dificuldades, às vezes dores e sofrimentos ocasionados por nós mesmos na presente encarnação, porque isso iria atingir a lei de justiça. A lei de justiça que determina o quê? Que cada um colha os frutos da sua própria semeadura. O próprio Cristo já falou a esse respeito. Quando a gente entra em prece, entra em oração, essa nossa energia, impulsionada pela vontade, ela vai entrar em sintonia, ela vai sintonizar com o fluido universal, onde todos nós estamos inseridos, e vai alcançar os espíritos benfeitores. E eles se comunicam entre si para ver o nosso pedido, a análise daquilo que estamos pedindo.
Porque dentro de uma programação reencarnatória, essa programação ela tem também uma flexibilidade. Há situações que não dá para alterar, mas há outras que podem ser amenizadas, atenuadas, ou assim, situações que podem ficar para uma próxima encarnação. Por exemplo, uma conhecida nossa, o filho de 12 anos, muito doente, ela desesperada, orava muito, pedia orações, mas o filho desencarnou. E ela ficou desesperada, mais desesperada ainda, perguntando onde é que Deus estava, que não ouviu as preces dela. Depois foi informada a ela que não dava para ser diferente. A vida daquele filho de 12 anos, viver 12 anos, era uma programação que não podia ficar, assim, uma programação, ele não podia deixar de desencarnar, porque era para o bem dele. Ele veio cumprir um tempo, porque ele havia sido uma encarnação suicida. Ele veio completar o tempo que faltava a ele, quando ele comete o suicídio, faltava 12 anos para ele desencarnar naturalmente. E ele antecipa. Então ele veio cumprir esse tempo e depois ele vem, através do próprio núcleo familiar, reencarnar e ter assim uma vivência, uma experiência em que ele vai ter a oportunidade de crescer, de aprender, de corrigir a si mesmo. Em outro caso, esse da nossa família, uma prima nossa foi diagnosticada com câncer, um câncer, acho gástrico, se não me engano. Ficou muito mal, a família já estava preparando onde é que ela iria ser sepultada, essa coisa toda. E o marido dela tinha uma dependência dela muito grande. E todo mundo se preocupava como é que seria, como é que ele iria ficar, porque ele tinha limitações neurológicas. Ela se recupera, assim, uma coisa que foi tido como um milagre. Ela se recupera, fica bem, e depois de 8 anos, a doença volta, e volta de uma forma muito agressiva, e ela desencarna em pouco tempo. Lógico, foi dada a ela uma moratória, a fim de que ela pudesse, assim como ela fez, preparar a família, os filhos e o marido, para terem condições de prosseguir vivendo sem aquela dependência. Então a gente vê que cada caso é um caso. Não é que as orações não tenham eficácia, claro que tem. Da nossa parte devemos ter o quê? Fé, confiança, sem desespero, sem revolta, porque Deus sabe das nossas necessidades, das nossas dores, do nosso sofrimento. E a gente precisa fazer como Jesus ensinou. Vai em silêncio, vai até o teu quarto, e nesse cômodo, em silêncio, de forma introspectiva, ora ao Senhor. Significa, fala com Deus. Assim como falamos com um amigo que temos confiança, vamos falar com ele. Mesmo que ele saiba de tudo, mas vamos conversar, vamos pedir a bênção da misericórdia e da compaixão, a piedade que tanto nós necessitamos. A prece também tem um enorme valor, como dizem os espíritos, no momento em que, ao entrarmos em prece, em oração, nós sintonizamos
com os guias espirituais, com os benfeitores espirituais. E eles vêm ao nosso encontro, eles vêm nos fortalecer, nos dar coragem para enfrentarmos as adversidades da vida. Eles vão sugerir boas ideias através da nossa intuição, nos sugerir como é que nós podemos sair de determinadas situações por nós mesmos. Vem nos socorrer nas mais diversas ocasiões em que, através da prece, nós ficamos conectados com eles. E eles vêm exatamente dar essa força, esse fortalecimento, nos dá a paciência para que venhamos a suportar as provações, as expiações. Orar é abrir a nossa alma a Deus, nos despojarmos diante de Deus, diante de Jesus, diante dos guias espirituais e assim podermos nos tornar merecedores da confiança da espiritualidade. Mas também não esqueçamos que nós podemos fazer das nossas ações uma oração. Ao vivermos pautados na lei divina, buscando vencer a nós mesmos, buscando eliminar as nossas más inclinações para vivermos conforme a lei do amor, que nos conduz a ter paciência, a ter tolerância, a perdoar. Quando nós procuramos fazer ao outro o que desejamos que nos seja feito, estamos, com certeza, em um ato de oração. Então, meus irmãos, essa é a nossa reflexão de hoje, que nós possamos aprofundá-la durante a semana. Façamos agora as nossas vibrações. Vibremos amor, saúde e esperança. Rogamos ao Senhor, meu Deus, pela paz entre as nações, pelo entendimento entre todos os governantes, pela superação do egoísmo, da ganância. Rogamos pelo nosso país, que necessita tanto de justiça social, pelo fortalecimento da doutrina espírita, conforme os parâmetros kardecianos e o Evangelho do Cristo. Pedimos pelo entendimento, pela concordância junto daqueles que nos sintonizam conosco. Rogamos, Senhor, por todos que estão enfermos, alguns retidos no leito hospitalar, para que o amparo, a cura, chegue a todos conforme as necessidades e merecimentos de cada um. Rogamos pelas famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Vamos agora fazer um breve silêncio para que cada um possa apresentar as suas rogativas. Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado seja, Senhor, o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, para que assim reine a paz do entendimento, o amor na caridade,
hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.